Bem, continuando então, é importante a gente saber que os pacientes com DPOC têm comorbidades em um grande percentual dos casos, tá? O que a gente tem que lembrar sempre? Lembrar de rastrear câncer de pulmão nesses pacientes, lembrar de doenças cardiovasculares, são as mais prevalentes nos pacientes de DPOC. E é importante que eu trate as também, para que eu tenha um prognóstico melhor nesses pacientes. Lembrar de osteoporose, depressão e ansiedade são muito subdiagnosticados e o paciente vai tendo sintomas, ele vai ficando mais isolado socialmente, ele vai fazendo menos atividades, ficando mais sentado, cadeira, deitado, e essa ansiedade vai gerando mais dispneia ainda do que o normal. Então fica um ciclo, fico parado, porque tem falta de ar, não quero me movimentar. Quanto mais parado, mais perda de massa muscular que ajuda a respirar, a ventilar, desculpa. Quanto menos massa muscular, mais falta de ar eu tenho. Quanto mais falta de ar, mais ansiedade. Quanto mais ansiedade, mais quieto eu fico. E aí vai nesse ciclo que uma das coisas que a gente faz para tirar, além de tratar a ansiedade e a depressão, é colocar esse paciente num programa de reabilitação pulmonar, que a gente vai falar depois. Lembrar de doença do refluxo gastroesofágico também. Aqui, então, depois que eu já descobri se esse paciente é A, B, C ou D, eu consigo traçar a minha estratégia de tratamento não medicamentoso. Primeira coisa, mais importante, eu sempre falo, incomodo a beça vocês nas aulas, mas é importante, é parar de fumar. Então, se esse paciente ainda fuma, é importante oferecer a ele ajuda para que ele cesse o que está, o estímulo que está fazendo com que esse pulmão seja destruído, né? Então, eu preciso conversar com ele, se ele já tentou parar de fumar, mostrar para ele que existem tratamentos, inclusive farmacológicos, para auxiliar nesse momento, para que seja um momento menos sofrido possível. Falar, além disso, recomendar atividade física para esse paciente e vacinação. Vacinação de gripe anual e vacinação para pneumococo. A gente vai falar depois disso. No B, C e D, além desses três, eu preciso avaliar a possibilidade de fazer reabilitação pulmonar, que é muito importante, ajuda muito esses pacientes. Então, na cessação do tabagismo, tem grupos, né, várias unidades básicas de saúde têm os grupos de cessação de tabagismo que fornecem tanto a terapia de reposição nicotínica como medicações como o bupropiona. São encontros semanais feitos nessas UBS que ajudam bastante esses pacientes. Existem ambulatórios específicos e você mesmo pode iniciar o tratamento de cessação. Tem vários cursos online sobre isso, né, aulas. Não é tão complicado assim, basta realmente querer ajudar esse paciente, perguntar, conversar com ele, e o que não dá é pra gente ignorar o fato dele fumar, traçar o tratamento do TPOC e manter ele fumando sem abordar ele de forma alguma. Isso não tem como. Reabilitação pulmonar, então, é um programa feito pelos profissionais da fisioterapia. É diferente de fisioterapia respiratória. Tá? O objetivo da fisioterapia é mobilizar a secreção, ajudar esse paciente a tossir, fazer algumas manobras mais para ajudar ele na higiene brônquica do que em relação à musculatura. Para ganhar músculo, musculatura periférica, né, de membro inferior, de cintura escapular, e ajudar o diafragma a fazer um trabalho sem tanta dispneia, é reabilitação pulmonar. Então é diferente, tá? A reabilitação pulmonar não é todo lugar que tem, mas aqui a gente tem, lá na Univale, inclusive, a gente tem um serviço bem legal de reabilitação, os pacientes melhoram bastante. E o mais difícil é convencer a primeira vez eles aí, porque eles ficam assustados, dizendo que se às vezes não conseguem nem botar roupa, né, se vestir depois do banho, como é que a gente quer que ele vá para uma academia fazer atividade? Então, explicar para ele que aos pouquinhos ele vai ganhando confiança, no primeiro dia ele fica só 2 minutinhos, não aguenta muito, aos pouquinhos ele vai aumentando isso, ficando mais estável, a saturação fica mais estável, a frequência cardíaca também, e esse paciente vai ganhando muita qualidade de vida com o programa. Melhora a dispneia, melhora o estado de saúde, a tolerância do exercício,
diminui a hospitalização nesses pacientes, diminui a ansiedade e depressão. E tem as técnicas de conservação de energia que também ajudam bastante esse paciente a ficar mais independente e que ajudam na ansiedade e na depressão principalmente. Em relação à imunização, então, influenza anual, a gente deve orientar a pneumocócica conjugada 13, uma dose única, que é feita, não temos no SUS para esses pacientes, mas é paga, mas é uma dose única, e a pneumocócica 23, que a gente tem no posto. Aí a gente faz 6 meses depois da 13. Em relação ao tratamento medicamentoso, a gente tem uma lista enorme aí do que a gente tem, das combinações. Vocês ficam meio doidos lá no ambulatório quando a gente começa a falar de todos eles. Mas tem os SABAs, que são os beta de curta, né, beta-2 de curta duração. Tem os LABAs, que são os beta-2 de longa ação. Tem os SAMAs, que são os anticolinérgicos de curta, os LAMAs, que são os anticolinérgicos de longa ação. E aí tem as combinações, várias possibilidades. Agora a gente tem as combinações triplas também, que além do LAB e do LAMA, a gente tem corticoide inalatório. E a ideia é escolher o melhor dispositivo para esse paciente, escolher uma medicação que ele fique estável, que ele consiga fazer, ensinar a técnica bem feitinha para ele. Tem um vídeo de técnica inalatória ali também na plataforma. E fazer com que ele realmente consiga utilizar para melhorar, diminuir a queda de função pulmonar, melhorar a qualidade de vida e as internações, reduzir as internações também. Aqui umas outras opções para terapia anti-inflamatória, que seriam os corticoides inalatórios, glicocorticoides orais, lembrar que mais nas exacerbações, a gente praticamente não usa eles em manutenção, né? Cada vez menos a gente tem utilizado. Inibidores de fosfodiesterase 4 em alguns casos, antibióticos nas exacerbações. Aí, enfim, no Gold 2020 a gente fala mais a fundo sobre todas essas medicações. Como é que a gente vai definir o que é que eu vou começar? Mais uma vez, dependendo do A, B, C e D. Então, no A, geralmente eu começo com um broncodilatador de longa ação, que pode ser um LABA ou um LAMA. No B, pode ser um dos dois também, às vezes eu associo. No C, eu opto por um LAMA, um paciente que exacerba mais, então o LAMA tem uma resposta melhor do que o LABA. E o grupo D, eu posso fazer a associação dos dois broncodilatadores, associação de um corticoide inalatório também, sempre lembrando de avaliar o eosinófilo, avaliar o número de exacerbações para a gente definir melhor. Quando que eu vou fazer corticoide inalatório nesses pacientes? Então, de 2017 para cá, a gente tem tentado evitar os corticoides inalatórios nos DPOC, porque, embora isso reduza o número de exacerbações, aumenta o número de casos de pneumonia nesses pacientes. Então, os estudos mostraram que se eu fizer um LABA com um LAMA, muitas vezes eu tenho a mesma resposta em relação à diminuição de exacerbação do que se eu fizer um corticoide inalatório associado a um broncodilatador de longa. Quando que eu penso em iniciar um corticoide inalatório? Então, o paciente que tem história de várias hospitalizações por exacerbação, quando ele tem eosinófilos no sangue periférico mais de 300 células, quando ele tem uma história concomitante de asma, uma resposta broncodilatadora, e eu sei que o corticoide inalatório vai ser benéfico nesse caso. Quando eu não recomendo, um paciente que já tem história de pneumonia de repetição, não vou fazer um corticoide inalatório que provavelmente vai aumentar mais ainda esse número de pneumonias. Se o paciente tem uma quantidade de eosinófilos menor que 100, e se ele tem história de infecção micobacteriana, também tem que evitar o corticoide inalatório. Aí, considerar o uso quando ele tem uma exacerbação ao ano e quando os eosinófilos estão entre 100 e 300. Aqui o follow-up, dependendo se o mais importante para esse paciente ele tem mais dispneia ou ele exacerba mais. Então, dependendo de como for a avaliação individual desse meu paciente, eu posso escolher como que vou fazer o aumento ou redução do tratamento desse paciente. Manejo, então, fiz o diagnóstico com os sintomas, os fatores de risco, a espirometria, faço uma estratégia inicial ali. Vejo o VF1, avalio se ele é ABC ou D, checo a questão do tabagismo, penso em deficiência de alfa-1, ou avalio as comorbidades e traço ali um tratamento inicial. Oriento técnica, lembrar disso que é bem importante, faço o manejo das comorbidades
Depois de algum tempo eu revejo isso, checo de novo a técnica, vejo se ele está fazendo direitinho, ajusto esse tratamento dele. Em relação ao oxigênio, quem tem indicação de oxigênio? Então, para avaliar a necessidade de oxigenoterapia, eu preciso de uma gasometria arterial com uma PO2 menor que 55, posso avaliar também uma saturação menor que 88, ou uma PO2 entre 55 e 60, mas um paciente já com sinais de insuficiência cardíaca direita, então edema de membro inferior, né, turgência jugular, hepatomegalia, ou um paciente que tem eritrocitose. A oxigenoterapia melhora a sobrevida, reduz sintomas de cansaço, melhora a disposição para tarefas, ajuda na questão de raciocínio, melhora a arquitetura e padrão de sono, diminui edema de membros inferiores, porque reduz a sobrecarga cardíaca, então acaba sendo, embora o paciente fique um pouco assustado quando a gente orienta, ele vê que o benefício compensa. Lembrar de algumas possibilidades de intervenção cirúrgica, então cirurgia de redução de volume, a bulectomia, no caso daqueles pacientes que têm um fenótipo com bastante bolha, reduzindo, né, a área pulmonar total, a capacidade dele. Mas lembrar dos transplantes e das intervenções broncoscópicas, que são um pouquinho mais difíceis da gente encontrar, mas dependendo da região a gente consegue alguém que faça. Então, conclusão, a DPOC é uma doença comum, prevenível e tratável. Eu preciso abordar sempre o tabagista, desde o menino novo que veio porque está com uma IVAS e fuma, eu preciso falar com ele desde o início. E um paciente DPOC que já vem Gold D, que ainda fuma, eu preciso abordar também, com a mesma importância os dois casos. Nunca fechar a porta para esse paciente, dizer, não vou te atender mais se você não parar de fumar, não existe isso, a gente precisa acolher esse paciente, entender qual é a relação que ele tem com o cigarro, em que momento ele precisa daquele cigarro, o que o cigarro significa para ele, avaliar o Fargason, avaliar a motivação dele para parar, argumentar bastante para trazer ele para o momento de ação e depois da ação avaliar a melhor estratégia para o caso dele. Inclusive avaliar a possibilidade de fazer tratamento medicamentoso e reposição de nicotina. O diagnóstico e o tratamento precoce da DPOC melhoram muito o prognóstico. Lembrar de sempre checar e rechecar e checar mais uma vez a técnica inalatória. Esses pacientes, ainda mais quando eles dizem, eu sei, eu uso há 20 anos, 99% de chance de usar errado. Então, chequem sempre a técnica das medicações inalatórias, porque não adianta ficar trocando medicação, aumentando dose, se o paciente não sabe fazer adequadamente a medicação. E prevenir e tratar as exacerbações para conseguir reduzir a perda funcional acelerada. Ali lembra da coluna de dominós caindo. Lembrar que uma boa relação médico-paciente, educação e saúde também ajudam a melhorar a qualidade de vida desses pacientes.